Mas beleza, vamos começar lá. Eu falei que a gente ia começar a mexer um pouco com back-end e a gente vai começar isso a partir de agora. A gente vai escrever sim um pouco de código, mas antes de tudo a gente vai entender alguns conceitos assim de back-end, tá? Sei que não é todo mundo que está muito acostumado com o conceito de back-end, algumas coisas que a gente vai entender e que vão servir para ao longo do curso. E eu digo que 90% dessa aula ela serve para qualquer, como é que eu digo, para qualquer assunto, qualquer linguagem que envolva back-end. 90% dessa aula vai servir, porque ela não é específica de Golang. A gente vai falar de Golang no final dessa aula. Então, bora lá. Então, como é que as aplicações hoje funcionam, né? Então, a maioria dos aplicativos modernos hoje está dividido em três categorias, né? Em três grandes camadas. A gente vai ter a primeira camada, que é a camada do front-end, que é onde tem elementos visuais, o ponto de interação com o usuário, seja um site, seja um aplicativo. Tudo isso a gente considera como front-end. O back-end, onde os dados e as lógicas do negócio são aplicados, né? Então, onde o dado ele é processado e onde a lógica do negócio ela é aplicada. E o banco de dados, a camada do banco, que é uma camada que a gente chama de persistência, onde os dados persistem lá. Então, sempre que a gente for pensar nisso, a gente vai entender como a gente tem esse tipo de problema. Esse problema não, perdão. Que eu pensei que no caso da AWS, que é o exemplo que eu ia dar. Vamos pegar o caso da AWS, agora sim. Vamos lá. Vamos supor que. Deixa eu pegar aqui algum aplicativo que deu algum problema por causa desse negócio da AWS. Vamos pegar o Canva. Aquela aplicaçãozinha de fazer slides e apresentações, né? Como é que, primeiramente, qual foi o problema que houve na AWS? O problema na AWS teve um problema com um dos bancos da AWS, que é o DynamoDB, e um desses bancos deu problema no servidor US IST 1, só que, beleza, não era para tudo estar rodando, porque só um banco caiu, deve ter um banco de redundância? Sim e não. Sim, deveriam ter banco de redundância, e tem. Mas qual é o problema? Os serviços da própria Amazon estão lá dentro. Então, algumas partes dos serviços da Amazon ficaram dependentes disso e foram prejudicados. Então, funções Lambda que tem dentro da Amazon, a parte do EC2, onde máquinas virtuais ficam, um monte de coisa foi prejudicada. Então, um monte de coisa ficou offline por esse motivo. Acho que foi na segunda-feira. Então, então pegando o Canva, né? O que a gente acessa, que a gente vê online ali, é o front-end. Dentro, numa camada mais abaixo, existe o back-end, então é onde ele verifica se você é premium ou não, onde ele gerencia um pagamento, onde ele gerencia o que arquivo é de quem, e o banco de dados tem lá as informações. Né? Então, o slide que eu fiz da aula de hoje está lá no banco de dados no Canva associado ao meu usuário. E aí, se eu fechar o meu site e abrir de novo, ainda vai estar lá, porque existe uma persistência no banco de dados. Então, são essas três camadas que a gente tem. A gente trabalha muito como a gente trabalha com a arquitetura de cliente e servidor. É o modelo mais comum, né? A gente tem um cliente que seja um navegador, uma outra aplicação, um outro sistema. Ele vai enviar uma requisição HTTP para o servidor. O servidor, né, que a gente chama de back-end, ele vai processar essa requisição, vai buscar os dados ou vai realizar alguma operação e devolve uma resposta para o cliente. Essa conexão, todo esse tratamento é feito através do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Aqui embaixo eu fiz um diagramazinho que funciona da seguinte maneira, né? Então o front envia as informações para o back, vamos imaginar uma informação de criação de conta. Então o front vai pegar o teu nome, o teu e-mail e a tua senha, vai enviar esses dados para o back-end, o back-end vai organizar esses dados, vai deixar tudo bonitinho e vai enviar esses dados já tratados, já organizados para o banco de dados. E aí o banco de dados vai avisar para o back-end que ficou pronto, que ele já criou o usuário, e o back-end vai avisar para o front a mesma coisa, que o usuário foi criado, e aí já redireciona para um login ou coisa do gênero. Tá? Então é o fluxo mais padrão. Né? Aqui está, óbvio, extremamente generalista. A gente tem várias camadas entre isso, mas de primeiro momento é assim que funciona. Ciclos de uma requisição HTTP. Cada requisição HTTP ela segue o mesmo ciclo, tá? O cliente ele envia uma requisição que a gente vai chamar de request. O servidor vai receber essa requisição, vai processar essa requisição e vai gerar uma resposta.
que é o response. Esse response é devolvido para o cliente e o cliente vai ter acesso, vai poder interpretar o resultado ou o que for. Alguns exemplos. Eu tenho aqui um exemplo de request. Então, aqui é um request, né? Tem get, barra usuários, HTTP1, um host, né? No request e o que ele vai aceitar. E aqui é um exemplo de response, né? Então, get para barra usuário. Nesse caso, vamos supor que ele me devolveu um usuário, um JSON, com o ID1 e o nome sendo Ana. Vamos primeiro entender a anatomia de uma requisição, para a gente ir se acostumando com isso, né? Então, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, o que está aqui e o que está aqui. E a gente tem o método. Então, o método geralmente vem aqui. São métodos comuns, tá? É padrão, nome de método de HTTP. O método, no caso, o post, ele vai definir a operação que a gente vai... Eita, meu Deus. O método, ele define a operação que aquela requisição vai estar fazendo. O URI é o identificador uniforme de recursos. A gente pode dizer que é um endpoint, a gente vai chamar muito de endpoint, que é basicamente aonde dentro daquele serviço a gente vai estar acessando. A versão do HTTP, o cabeçalho, onde a gente pode enviar algumas informações adicionais. Então, eu estou dizendo que eu estou acessando em localhost 3000, na URL localhost barra 3000 barra create user. A conexão, ou seja, qual é o tratamento que ele vai ter com esta conexão. Rapidinho. Ah, tá. Então, eu vou ter aqui essa parte da conexão, onde ele vai manter a conexão ativa. O tipo de conteúdo, então, ele vai estar enviando, no caso, que é um post ele realiza um envio de dados, tá? O post ele vai estar enviando um JSON, tá? E aqui é o corpo da minha requisição. Então, ele está enviando um JSON aqui. Então, o cabeçalho ele tem configurações da requisição, né? O host, o tipo de conteúdo e outras informações. E o corpo são as informações enviadas junto da requisição. Ok? Deu para entender como é que a gente está estruturando uma requisição? Dá um joinha para não ficar no vácuo. Beleza. E agora vamos entender a anatomia de uma resposta. É bem parecido, é um pouco mais simples. A gente tem a versão do HTTP, a gente tem um status, né, que é um código que vai informar o resultado daquela requisição. A gente também tem o cabeçalho, só que nesse caso ele está informando, ele está trazendo informações adicionais sobre a resposta. E o corpo, que é o que foi devolvido pelo servidor. Então, da mesma forma que a gente tem um corpo na requisição, tem um corpo na resposta. Só que nem sempre a gente vai ter corpo, tá? É importante a gente lembrar disso. Os métodos mais comuns que a gente tem são o get, o post, o put, o delete, o patch e o delete. Então, o get ele vai buscar um recurso. Por exemplo, eu estou fazendo um get para barra usuários, eu estou listando todos os usuários que eu tenho no sistema. Um post, eu vou criar um recurso, então eu estou adicionando um novo usuário lá em barra usuários. O put, ele permite que eu atualize um recurso, então ele vai ter lá em barra usuários barra 1, ou seja, geralmente isso é um ID, então eu estou atualizando as informações do usuário 1, que o ID seja 1. O patch, eu vou atualizar parcialmente um recurso, então eu não vou atualizar ele por inteiro, eu vou atualizar um campo, dois campos, não vou atualizar o recurso por completo. Também tem o mesmo acesso, né? A gente então está definindo para um recurso específico, né? Então é para o usuário de ID número 1. E a mesma coisa para o delete. Como o nome é bem claro, eu estou removendo aquele recurso. Eu estou tirando o recurso da minha aplicação. E aí ele também precisa ser barra usuários barra 1, porque eu estou tirando só o usuário de número 1. Ok? Então a gente vai se acostumando muito com o uso, tá, desses métodos. Vai ser uma coisa de dia a dia, a gente vai entender o que é um get, o que é um post, e a gente também sempre vai entender quando a gente vai utilizar isso. Só que para a gente começar a mexer com o back-end, a gente vai precisar de utilizar de uma ferramenta para isso. Para a gente poder manipular e poder validar algumas requisições com mais facilidade. A gente vai utilizar do Postman, tá? Então, se a gente vir aqui, eu estou com o downloadzinho do Postman aberto, a gente pode fazer o download dele aqui. Vou mostrar aqui só para vocês darem uma olhada como é que é a interface do Postman, tá? Eu entendo que talvez tenha algumas ferramentas que hoje sejam melhores do que o Postman. E eu concordo, eu prefiro o HTTPy. Mas por que eu vou usar o Postman? Primeiro, o Postman ele é padrão, todo mundo usa. O Postman ele
Aí aqui tá o problema do Postman, tá? Ele precisa de alguns logins para que você tenha a experiência completa e tudo mais. Eu vou logar com o meu GitHub aqui, só para ele não ficar reclamando. Então ele é um pouco o que a gente chama de bloated. O que é bloated? Ele tem um monte de informações. é, Ele tem um monte de informações que às vezes são desnecessárias. Ele busca muita informação que é desnecessária. Mas ele tem parte de collections. Ele tem essa parada de coleções. Então a gente pode definir algumas informações aqui, ó, que a gente separa em coleções com os repositórios tudo bonitinho. Aqui foi da galera que fez curso de Spring no último período. Então a gente vai ter esse ambiente daqui, separadinho. Eu vou criar só um. Se consigo criar um no workspace, aí eu já posso fazer isso. Né? Vocês já podem ir aproveitando e fazer isso também. Vai aqui em Workspaces, cria um Workspace e vem para cá. A gente vai criar um desenvolvimento de API. Clique em Next e aqui eu vou chamar, sei lá, curso de Golang. Coloca ele como internal. Pode deixar isso aqui para só você e pessoas convidadas. E ele vai criar aqui uma estrutura, uma coleção pronta para a gente. Então, só para a gente ter uma base aqui, inclusive para a gente poder ter variáveis que a gente vai poder acessar a qualquer momento, tá? Mas o foco daqui é que a gente entenda como é que o Postman funciona. E como é que o Postman funciona? Eu vou criar aqui uma nova requisição e olha só, ele tem tudo que a gente tem, que a gente precisa para escrever uma requisição de maneira manual. Percebe que eu tenho aqui um get, eu vou definir uma URL, ou seja, onde eu vou estar fazendo o acesso. Eu posso trocar aqui os métodos. Eu tenho parâmetros, eu tenho coisas de nível de autorização, não, então para fazer um login, alguma coisa do gênero. Headers, né? Então eu tenho o host, eu tenho o user agent, ou seja, qual é o aplicativo que está fazendo a requisição, o que é para ele aceitar, se tem alguma regra que ele deve aceitar, como é que ele deve manter a conexão, o que ele deve aceitar para encoding, né? Então ele vai poder receber, por exemplo, um arquivo zipado, nesse caso ele vai poder. Então vamos fazer um teste. Eu vou vir aqui e eu vou escrever uma requisição, fazer um get para https://google.com. Apertei Enter e ele me traz aqui, ó, em HTML, o site do Google. Se eu quiser ver, eu posso vir aqui em Preview. Obviamente, ele não está carregado de maneira perfeita, porque ele não é um navegador, de fato. Então, ele não tem alguns recursos que seriam necessários para renderizar o Google. Mas eu posso acessar aqui normal. Então, eu posso vir aqui e buscar, por exemplo, o Oshtec. Ele não vai me permitir. Por quê? Porque eu não estou acessando de um navegador, ele vai dar algum tipo de problema, mas o código HTML está aqui. Aqui é o HTML do Google, que ele é enviado para a gente. Um outro exemplo, eu posso vir aqui e colocar https, dois pontos, pokeapi.com. A gente vai utilizar isso aqui mais para frente, tá? E aí ele tem, ó, alguns exemplos aqui pra gente. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui do Pokémon. Então, Pokémon API.com, API V2 Pokémon, vai mostrar todos com limites até do 151. Ele vai trazer para mim um JSON gigante com todos os Pokémons aqui de cada um, né? Então eu posso até inclusive botar aqui /Pokémon. A gente pegaria, acho que pelo nome ou pelo ID. Então se eu botar, por exemplo, o 552, ele vai trazer para mim. Cadê? Habilidades não. Cries não. Aqui, ó, o Golduck. 552 não. Aqui. 552 não é o Golduck, é o Crocorock. Aqui. Então, se eu, por exemplo, for acessar alguma informação aqui de preview, Opa. Deixa eu ver que aqui ele tem uma área de sprites, que a gente consegue inclusive ver imagens, né? Então, game índice, itens, não, movies, não. Aqui, sprites. Então a gente tem aqui, ele vai abrir uma imagem para mim, fazer o get, né? Fazer uma verificação. E olha só, eu tenho um spritezinho dele de costas. Deixa eu pegar um bichinho de frente. Olha lá o Crocoró, como é bonitinho. Então, eu tenho uma API que está totalmente organizada para isso. Então,
aqui é um exemplo que a gente pode manipular essa requisição. Então, se a gente vir aqui em parâmetros, a gente consegue começar a montar e entender como é que funciona. Obviamente, os headers já estão prontos, a gente poderia escrever aqui um JSON, mas conforme a gente for criando a nossa API, isso vai ficando cada vez mais comum. Tá? Então, aqui é só um exemplo. A gente vai acabar utilizando sim a Poké API. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. A gente vai usar ela aqui mais para frente, até para a gente fazer meio que uma API